Fecharam as urnas em Israel, né? Exatamente 4 horas da tarde, aqui horário de Brasília, 16 horas, as urnas fecharam e as primeiras pesquisas bocas de urna já apontam para um empate e a história acaba se repetindo. Vale lembrar que Netanyahu já tentou, né, a vitória no início do ano e não conseguiu formar um novo governo, né? Ganhou, mas não levou, porque ele não conseguiu montar uma maioria no parlamento e por isso foi necessário aí a novas eleições, né? O Netanyahu, na verdade, ele está governando só de maneira administrativa. Ele não pode propor leis, não pode aprovar nenhuma lei, enquanto estiver nesse estágio de indecisão do novo governo. Ele está com uma espécie de ministro interino, desde que a sua vitória não foi confirmada na última eleição. Vai lembrar, Israel é um parlamento, né, um parlamentarismo, e é necessário uma maioria. E o que está acontecendo? O partido de centro, na verdade a coalizão de centro-esquerda, o partido do Gantz, né, está com um empate praticamente ali com o Netanyahu. As pesquisas apontam para 66 cadeiras para o Likud, partido do Netanyahu, e 64 para o Gantz, mais 10 cadeiras aí para o Lieberman, né, do Nossa Casa. E aí é que está a chave para entender esse problema. Esse partido Nossa Casa, do Lieberman, ele é o grande entrave aí para a formação do novo governo do Benjamin Netanyahu, né? O governo que possibilitaria aí o Netanyahu entrar para a história como primeiro-ministro há mais tempo nesse cargo em Israel. Isso porque o Lieberman, ele é um cara que é um pupilo do Netanyahu, né? Ele é um cara que foi criado pelo Netanyahu, foi ministro do seu governo, mas ele acabou tendo desentendimentos na questão militar com o Netanyahu no ano passado, em 2018, e se nega a formar uma coalizão com o atual governo. E qual é o motivo, né, do Nossa Casa não formar uma coalizão com o Benjamin Netanyahu? O Benjamin Netanyahu, para formar uma grande coalizão, ele pediu apoio aí dos partidos ortodoxos, dos judeus ortodoxos, né, que são os partidos religiosos que prezam ali pela ortodoxia da religião judaica. E qual o problema nisso? Por que o Lieberman vê um problema nisso tudo? Ele não aceita o fato do Netanyahu, para agradar esse setor, esse partido, né, ele abre mão do serviço militar para os judeus ortodoxos, que fazem manifestações constantes aí, pelo direito que eles reivindicam de não serem obrigados a servir o exército de Israel. Vale lembrar lá que todo mundo serve ao exército de Israel. E a única exceção é para os judeus, aí, o grupo de ortodoxos. Nesse caso, o Netanyahu, para ter esses partidos, na verdade, que são minoria, mas para eles comporem a maioria no parlamento, para formarem essa coalizão, ele acaba perdendo aí as cadeiras do Lieberman com o seu partido Nossa Casa. E o Lieberman, desde 2018, ele já rompeu com o Netanyahu e tem feito aí campanha feroz contra o atual primeiro-ministro, que, como eu falei, está lá administrativamente. Na verdade, ele não governa, né? Não faz lei. E do outro lado, a gente tem ali o partido, a coligação de centro-esquerda, que tenta, vem com um discurso anticorrupção, né? Já que o Netanyahu ele tem sido acusado aí de esquemas de corrupção. As acusações são contraditórias, mas ainda não foram julgadas. Dessa forma, há uma resistência ao Netanyahu lá em Israel, por conta dessas denúncias. O Netanyahu, inclusive, agora na sua campanha eleitoral, ele prometeu anexar alguns territórios da Cisjordânia, né, num claro desejo de mostrar ali a sua base eleitoral, o seu compromisso com a independência do Estado de Israel, né, e com a soberania do território de Israel. Então, nem assim foi o suficiente para ele ter uma votação um pouco melhor. Foi praticamente um repeteco, segundo as pesquisas boca de urna. Como eu falei, não sei qual horário você está vendo esse vídeo, as urnas fecharam às 16 horas, horário aqui de Brasília, então ainda vai ter apuração, provavelmente na madrugada já tem o resultado mais assertivo. Agora, é muito preocupante a coligação aí do Netanyahu sair do poder, né, porque ele é um grande aliado do Brasil nesse exato momento. Nós estamos formando aí uma aliança com Israel, nunca antes vista. O Brasil sempre priorizou alianças com países da Liga Árabe,
e dessa forma nós escanteávamos aí um grande potencial de aprimoramento tecnológico, de troca de informações de inteligência com Israel, coisa que já tem sido feita aí desde que o governo Bolsonaro assumiu. E seria muito comprometedor. E o Benjamin Netanyahu, se ele não conseguir convencer agora lá o Lieberman a formar coalizão, né, com o seu partido, vai ficar muito complicado, porque vai fazer uma nova eleição, vai o mesmo resultado, vai dar empate de novo. Seria necessário, então, apresentar um outro nome no Likud, né? Só que o Netanyahu ele domina o Likud, ali, que é o seu atual partido. Isso seria também um tanto perigoso devido a essas relações estreitas do atual geopolítica dos Estados Unidos, aí, principalmente, né, que é um grande aliado de Israel, e agora com Donald Trump, ele reforçou essa aliança militar naquela região. Vale lembrar que tem um acordo de paz aí para sair com a Palestina, que tem sido traçado aí pelo genro do Donald Trump, né, que insiste muito nessa ideia, e é necessário uma consolidação do sistema, do cenário político de Israel, saber quem vai governar nos próximos anos para poder avançar com essa situação. E no meio desse imbróglio todo, né, ainda tem a falta de instabilidade, de estabilidade ali no Oriente Médio, com os episódios que vêm ocorrendo aí, no caso, com o Irã, Arábia Saudita, Estreito de Hormuz, e o Israel acaba sendo taxado aí de tabela de um desestabilizador. Vai lembrar que ontem teve o episódio aí ontem não, né? Na verdade foi no final de semana, a Arábia Saudita teve ali suas refinarias de petróleo comprometidas devido a um drone de fabricação iraniana, ainda estão apurando se a determinação para esse ataque veio do Irã ou realmente do grupo apoiado pelo Irã, mas que está situado no Iêmen. E, de quebra, a Rússia, Turquia e Síria se reuniram e colocaram a culpa no ataque em Israel. No caso, né, colocando mais lenha nessa fogueira, como se Israel tivesse feito um false flag aí contra a Arábia Saudita. Então, dentro desse cenário, é que Israel fica com uma incógnita agora no seu atual cenário político e que pode ser muito prejudicial aí para a relação do Brasil com o Israel no atual momento, já que vale lembrar que o Benjamin Netanyahu, né, ele foi o chefe de Estado mais importante que compareceu à posse do presidente Jair Bolsonaro, mostrando a vontade dele de realmente estreitar laços com o Brasil. O Trump não pôde vir. Geralmente os chefes de Estados não vêm aqui no Brasil na posse devido à data, que é péssima. Deveriam fazer uma lei para mudar do dia 1º, botar pelo menos para o dia 5 de janeiro. Geralmente as pessoas estão com a família nessa data e se deslocar para um outro país para assistir uma posse realmente fica complicado. Mas aquele cenário mostrou a vontade, né, do Benjamin Netanyahu em fechar uma parceria com o Brasil. Seria lamentável a essa altura, né, temos aí esse rompimento, né, essa perda de força aí desse laço com o Brasil. Então é muito importante apurarmos aí nas próximas horas o que vai sair. Só para o pessoal entender um pouquinho, a partir de agora o presidente de Israel ele chama, né, alguém para poder formar a tentativa de formar um governo. Eles terão algumas semanas aí para tentar negociar, no caso aí com o Lieberman, né, tentar negociar com o partido Nossa Casa, para trazer essas 10 cadeiras aí e tentar formar uma maioria para o governo de Benjamin Netanyahu. Na última, inclusive, ficou faltando aí uma cadeira, né, para poder fechar a maioria e o Netanyahu poder governar. Então, para vocês verem o grau da situação aí delicada, né? O Netanyahu precisa da ajuda de todos para fazer essa coalizão de direita, tanto aí da parte mais militarista, como o Nossa Casa, assim como dos ortodoxos religiosos também, para poder avançar nessa pauta. Então, esse é o cenário atual. Se tiver o resultado definitivo, a gente traz mais um vídeo aí atualizando vocês aqui no canal Vista Pátria. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, a inscrição de vocês é importante. Compartilhe o vídeo, né, se puder. E se puder ser um apoiador do canal, primeiro link aqui embaixo, o link do Apoia-se, ou através da conta corrente aqui embaixo também. A ajuda de vocês é muito importante. E gostaria de mandar um recado para os conservadores aí do Brasil. Quem quiser comparecer ao evento do Escola Sem Partido, que ocorrerá no Rio de Janeiro, vou deixar o link aqui na descrição, porque a vaga lá é limitada. Ocorrerá agora, no dia 19, às 19 horas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, né, no centro
israelita, né? No clube israelita aqui em Copacabana. O endereço vou deixar aí para vocês. A inscrição é de graça e, por ser de graça, é necessário que façam a inscrição para poder garantir o seu lugar lá. Tá legal, pessoal? Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.